Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre como organizar a nossa vida, a vida financeira e a nossa saúde. Mas hoje eu vou falar principalmente sobre as finanças, que é um problema basicamente de todo mundo. E como investir, como você conquistar seus objetivos ganhando pouco. Então, tudo é uma educação, como temos que organizar nossa vida diária, também temos que organizar a nossa vida financeira, para a gente chegar no objetivo que a gente quer, por médio ou longo prazo. Então, aqui para vocês, nesse vídeo, eu vou dar 3 dicas para vocês organizarem a sua vida financeira. Como diminuir seus prazeres, aumentar suas entradas e mudar a maneira que você pensa. Então, se você ficar aqui comigo nesse vídeo, você vai ter essas 3 dicas que você vai aprender e vai praticar no seu dia a dia. Porque hoje as pessoas falam muito, né? O salário não é lá grandes coisas, quem ganha salário mínimo ou um pouquinho acima, né? Às vezes paga aluguel, às vezes tem contas a pagar. Todo mês todo mundo tem os seus impostos, tem que pagar luz, tem que pagar água, e sempre tem alguma coisa a mais para pagar. E para que o nosso dinheiro, né, venha dá para pagar e não ter só o necessário para sobreviver, porque na verdade nós não temos que sobreviver, nós temos que viver, né? Então, o investimento financeiro tem 3 tópicos: ganho, né? Nós trabalhamos, aí a gente ganha, multiplica e investe. Mas aí você pode dizer assim: mas Márcia, como que eu vou multiplicar e investir se meu salário eu ganho com a mão, com a outra vai embora? Eu não sinto nem o cheiro do dinheiro. Mas quando nós passamos a ter essa educação financeira, começamos a ter esse hábito de ganhar, multiplicar aquilo que eu ganhei e investir. O primeiro investimento é como? Você pode falar assim, mas eu vou investir em quê? Como que eu vou multiplicar? Primeiro você ganha. Você vai multiplicar. O que você ganha, você vai começar a tirar um pequeno valor, dependendo do valor do seu salário, se você for CLT ou se você já tem o seu próprio negócio, você vai tirar um valor todo mês, nem que seja pequeno, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50, dentro do que você pode tirar. E você vai fazer uma caixa reserva. Porque para começar essa caixa reserva, não precisa você guardar muito. Quando você começa do pequeno, quando você vê, você já está no grande. E isso que é investir. Você vai pegar, você tem o salário, você recebeu o seu salário. Não é possível que se você tirar R$ 5, R$ 10 e fazer uma caixinha de reserva, você não consegue. Porque com R$ 5 a gente compra o que com R$ 5? Um doce, né? Na padaria ali do seu José, um pão doce, sei lá. Então você vai pegar esses R$ 5, você vai guardar. Então todo mês, o mês que você puder guardar mais, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 50, você vai guardando e vai deixando lá. Mas você cria essa caixa de reserva com um objetivo, porque não adianta você guardar sem ter um objetivo. Você pode fazer essa caixa de reserva para uma emergência ou para uma viagem,
para pagar uma conta, pagar uma dívida, passear, chegar no final do ano, vocês passear com a sua família. Então tem que ter um objetivo, porque se você não tiver objetivo, você não consegue tirar um valor pequeno do que você ganha para colocar lá na sua caixinha. Porque eu não sei se as pessoas, né, da minha época tinha um banco que sempre dava o cofrinho com a marca do banco. E eu lembro que meu pai ganhava esse cofrinho e toda moedinha que eu pegava, eu colocava lá. Colocava e não gastava. Podia dar vontade de comer doce, alguma coisa, pedia dinheiro para minha mãe, mas no meu cofrinho não. E ali eu enchia meu cofrinho até em cima. E é assim que a gente aprende. A gente também tem que ensinar as crianças, já que a escola, eu acho que a escola deveria ensinar, né, educação financeira. Mas como as escolas não ensinam a educação financeira, nós temos que ensinar nossos filhos que dinheiro não dá em árvore. E quando nós temos um valor, nós temos que tirar um pouco desse valor para guardar e vai juntando, vai, né? Depois, porque quando eu junto, eu não estou multiplicando. E quando eu estou multiplicando, depois que eu multipliquei, eu vou investir e naquilo que eu estava guardando, ou até chegar ao valor que eu quero que chegue. Por isso que eu falei em longo prazo, médio prazo e longo prazo, porque hoje quase não se vê, mas quando se via muitas moedas, eu fazia um cofre de moeda de R$ 1, de 50, 25, 10 e 15 centavos. Aí toda moedinha que eu ganhava de R$ 1, eu colocava lá na caixinha de R$ 1, até o final do ano. Caixinha de, quando chegava, era moedinha de 25, de 50, 50, quando era moeda de 25, porque eu colocava separado para quando chegasse, você abrir, seria mais fácil contar. E, meus queridos, dá certo, porque você tem que guardar, colocar lá de uma maneira que o dinheiro entra, mas ele não consegue sair, só se você arrebentar a caixa ou cortar, você tem que colocar somente o tamanhozinho do dinheiro ali que você vai colocar antes, né? E quando chegava no final do ano, era o dinheiro que dava para fazer a ceia de Natal, era o dinheiro que dava para fazer a minha viagem de todo ano. Parece que não, mas rendia. E hoje, como tem os bancos digitais, né? A gente entra no aplicativo, tem lá a caixinha reserva, né? Que tem a porcentagem que você vai ganhar. Tem uns que pode você colocar e se precisar tirar. Então, se você é uma pessoa que não consegue guardar, se guardar amanhã ou depois você vai precisar tirar, você vai lembrar, não, mas eu tenho dinheiro lá guardado, eu vou tirar, coloca na outra caixinha, que tem uma caixinha que você só pode tirar com tantos meses ou um ano. Então vai ter que ficar lá até obter o valor que você quer. E tem a caixinha, dependendo do seu banco, do seu aplicativo, que você pode tirar a hora que você precisar. Mas aí você tem que ser controlado, porque se você não for controlado, você não consegue fazer isso. E o primeiro investimento, qual o primeiro investimento? Quando você ganha o seu dinheiro, você quer mudar de vida, você quer viver uma vida melhor, porque também ninguém fica rico de um dia para o outro, isso é mentira, mas ter uma vida tranquila. O primeiro investimento é em você. Mas como assim, Márcia? Eu vou me apresentar, meu nome é Márcia, Márcia Gregório, e esse canal foi feito para isso, para como organizar a sua vida, né? Porque tem gente que não consegue se organizar em nada e vive tudo embolado, como no meu primeiro vídeo, depois vocês vão lá para ver.
e organizar as finanças. Organizando as finanças, você organiza também sua saúde, porque a maior preocupação de uma pessoa é a área financeira. A área financeira, quando não está legal, está toda descontrolada, descontrola tudo. Descontrola a sua vida, descontrola a tua saúde. Por quê? Porque você fica estressado, você não consegue raciocinar direito. E se você for casado, tem um relacionamento, vai interferir também no seu relacionamento, dá problema. Então, quando a gente começa a ter essa educação, ter essa disciplina em ganhar, multiplicar e investir, e eu começo a investir em mim primeiro. Mas assim como, Márcia? Como que eu vou investir em mim? Procurar conhecimento, que é o que você está fazendo aqui comigo. Eu estou passando conhecimento para você. E quando a gente aprende com outra pessoa que já tem alguma experiência, sua vida também deslancha, ela avança. Por quê? Porque, né, às vezes as pessoas não gostam muito de falar sobre Bíblia, mas a Bíblia diz, ande com o sábio e sábio será. Ouve os conselhos dos sábios. Quando a gente começa a procurar conhecimento com pessoas que entendem, começa a fazer um curso sobre finanças, ler livros, para quem gosta de ler, porque para quem não gosta de ler, tem o livro que você escuta, você não precisa nem ler, então não tem desculpa para você não aprender, para ter uma vida saudável, uma vida melhor. E aí o que vai acontecer? Quando você alinhar a sua vida financeira, aí você vai começar a ganhar, aí você vai aprender. Quando você investe em você, você vai aprender a administrar o seu dinheiro, vai aprender que você começa com o pequeno, tirando pouco. Depois você vai conseguindo e vai multiplicar. Por quê? Porque você está guardando, você está multiplicando. Depois você vai investir. Você vai investir em algo que você tem uma meta, um objetivo para realizar. Então, invista em você primeiro. Por quê? Se você planejar para onde você quer ir, ou o que você quer, você consegue. Não, é impossível, não vou conseguir. Tira isso da sua cabeça, tira essa crença limitante que você cresceu com isso. Você não vai ser ninguém, você sempre vai ser um pobre, você sempre vai viver nessa vida. Isso se chama crenças limitantes. Se você olha para dentro de você, você tem uma força aí dentro, você tem uma habilidade aí dentro de você, que quando você passa a ouvir as pessoas que têm experiência, você começa também a aprender e a colocar na sua vida. Aí você vai guardar o dinheiro para quê? Ah, Márcia, eu vou guardar porque eu preciso comprar minha casa própria. Ah, eu quero comprar um carro. Ah, eu quero trocar de carro. Ah, eu quero comprar, eu quero viajar para tal estado ou tal país que é meu sonho de consumo. Entendeu? Você tem que saber por que que você está planejando também. Você, quando entende isso, você vai acreditar que você pode, porque não tem nada impossível que você não possa no momento que você goste de trabalhar. Aí você vai ver se, não, eu vou investir numa faculdade, vou investir em empreender, abrir uma loja, um produto digital, alguma coisa. Então, quando se fala em finanças, quando a gente fala em educação financeira, a gente tem que entender
por menor que seja o que você ganha, se você é CLT ou se você abriu seu próprio negócio, mas ainda está começando, tem a regra dos três. Você tem que aprender a tirar e dividir em três partes, senão vai ser troca de moeda. Você trabalha, recebe, gasta. Você trabalha, recebe, gasta. Você nunca vê o dinheiro. Só que para você chegar a ter essa educação financeira, no começo dói um pouco. No começo você tem que sacrificar algumas coisas, alguns prazeres que você gosta. Ai, mas aí já ficou difícil. Você é aquilo que você pensa que é. Quando você pensa que pode, você pode fazer, você muda. Agora, a mudança requer sacrifícios. A mudança requer, muitas das vezes, que você abra mão de alguns prazeres para você chegar no objetivo que você quer. E não adianta você querer melhorar a sua vida financeira se você não fazer alguns sacrifícios, pelo menos por algum tempo. E quando você começa a ter essa educação, quando você começa a ter essa disciplina, tudo se torna mais fácil. Porque no começo é difícil. No começo, quando a criança vai para o colégio, ela começa a ler, ela vê aquelas letras, para ela tá embolado. Mas quando ela começa já a juntar, né, as vogais, ela já começa a conhecer, aí ela começa já a ler, já formar frases, ela já fica alegre. Ela, mamãe, eu aprendi a ler isso. Aí a criança, quando começa a ler, ela quer ler tudo. Sai na rua, ela lê cartaz, ela lê outdoor, tudo que ela vê, ela está lendo. Por quê? Porque ela vê que aquilo é bom. Mas no começo, para ela também vai ser sacrificante, mas o nosso cérebro, ele foi programado para aprender e nós aprendemos como? Ouvindo e por repetição. Quanto mais você repetir o que você tem que fazer, seu cérebro vai entender que todo mês ele mesmo vai te lembrar que você tem que guardar um valor para aquilo que você está planejando, para a sua meta. E você tem que chegar. Você tem que chegar, a não ser que aconteça algum imprevisto, como eu sempre falo, imprevisto, ninguém, né? Para qualquer pessoa pode acontecer um imprevisto, mas não vamos pensar assim, vamos pensar positivo, vamos pensar grande, porque quando nós pensamos grande, nós mudamos a nossa mentalidade e temos que mudar a nossa mentalidade. Nós temos que mudar a nossa mentalidade de escassez. Se eu falo que não vai dar, que eu não vou conseguir, que não dá para me juntar dinheiro, que não dá para comprar aquilo, que não dá para comprar aquilo lá, ou eu não vou deixar de fazer isso só porque eu tenho que guardar dinheiro, só porque eu tenho que comprar aquilo. Você é o que você fala que é. Você é o que você pensa que é. Então mude de mentalidade, tá? Ou porque tem 3 dicas para você organizar as suas finanças, a sua vida financeira. A primeira, copia aí. Mas antes de você pegar sua caneta, um papel para você anotar, se inscreva no meu canal, acione o sininho, tem que acionar o sininho, gente, para toda vez que subir o vídeo, vocês serem notificados que tem vídeo novo para vocês. E curta o vídeo, compartilhe com aquele seu amigo, que tudo que vê compra compulsiva, aquela sua amiga que
toda semana tá no shopping, né? Tem aquela pessoa que tem que comprar, tem que comprar. Isso aí é problema. Tem que procurar terapia, que a pessoa que tem compulsão por compras não é legal. Ela sofre de algum problema emocional e ela tem que comprar, comprar, comprar para ela se sentir bem. Por isso que eu falei que no começo a gente tem que fazer alguns sacrifícios. E quem tem essa compulsão por compras tem que procurar ajuda. Então, antes disso tudo, deixa de ser preguiçoso. Me ajuda aí no meu canal. Se inscreve aí para você aprender sobre vida financeira. Você que vai casar, você que está noivo, você que ainda é solteiro, você já vai aprender para quando você formar sua família, ou se você também quer ficar sozinho, não sei, você já conquistar suas coisas, né? E você que tem família, melhorar o seu padrão, né? Porque quem tem família tem gasto e não é pouco não, né? Então vai aí, ó, se inscreve no meu canal, acione o sininho para todas as notificações do YouTube te lembrar, ó, tem vídeo novo. E curte aí o seu joinha, vai com o dedinho aí. Agora pegou a caneta, pegou o papel? Vai aí, ó. 3 dicas que eu vou te dar. Você vai aprender. Só que a primeira é diminuir seus prazeres. Por isso que eu estava falando muito em prazeres. Mas como que eu vou diminuir meus prazeres, Márcia? Que prazeres são esses? Você que gosta de lanchar todo final de semana. Todo final de semana tá a moto aí buzinando na sua porta. Diminui. Eu não estou falando que é para parar, mas diminui, põe 15 dias, entendeu? Porque os R$ 100 não fica menos do que isso se for para mais pessoas, né? 3, 4 pessoas. Os R$ 100 que você gasta todo mês lá no seu cartão de crédito, no débito, no Pix, não sei como você paga, no dinheiro mesmo, pega esse valor e coloca na sua caixinha reserva. Ah, Márcia, mas eu não vou deixar de comer minha pizza, não vou deixar de comer o meu lanche com a minha Coca-Cola, meu refrigerante geladinho, ou meu petisco com a minha cerveja, para guardar dinheiro, não. Dinheiro foi feito para gastar e ter que gastar enquanto eu estou vivo, que morreu, acabou tudo. Mas você está pensando em morrer? Mas você já está pensando em morrer, criatura? Não! Não, você é o que você pensa ser. Você tem que falar assim: eu vou conseguir estabilizar minha vida, eu vou conseguir comprar isso, comprar aquilo, viajar, vou deixar uma caixa reserva para quando, né? Quem é CLT sabe que dorme empregado e pode acordar desempregado, então você tem ali uma reserva que às vezes vai te segurar durante 6 meses, talvez você more de aluguel, aí como é que fica? Você vai conseguir comer pizza toda semana, você desempregado? Ou então você está começando o seu próprio negócio agora, no começo, a gente não vê lucro. Aí o que que acontece? Você não vê lucro, o dinheiro que entra, você gasta. O dinheiro que entra, você gasta. E vai ficar, de nem 6 por meia dúzia. Então, número 1, primeira dica, diminua seus prazeres. Seu cineminha com a namorada, com a sua esposa, cinema em casa, vê lá uma série, apaga as luzes, põe uma bacia de pipoca feita em casa mesmo. Tem vários tipos de pipoca, aprenda, abre aí o YouTube, põe aí pipoca caramelizada, colorida, criança gosta. Você vai aprender a fazer a pipoca. Pipoca é pipoca, gente. A diferença é só porque lá no cinema e feito em casa é o mesmo milho, só muda o pipoqueiro. Então, segura um pouquinho. Nossa, você tem 4 pares de sapato. Aí você saiu lá na loja, caramba,
Está em promoção esse sapato, essa sandália. Tem necessidade de você comprar? Pensa, aí na hora você vai pensar, tem necessidade de eu comprar? Não tem festa, não tem casamento, não tem 15 anos, não tem nada. Meus sapatos são tudo novos, minha sandália dá para usar, segura. Esse dinheiro que você deu vontade de comprar aquilo, guarda. É onde você fala, opa, se eu ia comprar porque eu tenho, então vou guardar. Ah, não, Márcia, mas aí eu ia comprar e ia pagar daqui a 40 dias, porque tem cartão assim, né? Mas olha os juros que você paga. Você compra um par, está pagando 2 ou 3. Então você tem que pensar assim. Se você não tiver essa mentalidade, você vai ficar toda a vida. Às vezes você quer fazer uma reforma na sua casa, aí vai procrastinando, depois, quando melhorar, só vai melhorar quando você mudar sua mentalidade. Se você não melhorar, não mudar sua mentalidade de escassez para uma mentalidade de prosperidade, não só prosperidade, quando a gente fala não é só dinheiro, é de saúde, é de paz, porque quando a gente está em paz, quando a gente está com saúde, nada tira o nosso foco, não é mesmo? Então anota aí, diminua seus prazeres e você vai fazer bem a sua saúde, porque pensa bem, toda semana, talvez você ali, ó, no lanche, no hambúrguer, na pizza, no sorvete, no açaí, e às vezes você está precisando emagrecer. Às vezes você é diabético, não pode ficar comendo certas coisas e você não está nem aí. Então, você vai fazer o quê? Vai trocar pela sua saúde. De vez em quando você vai fazer, se satisfazer. Porque é gostoso, não vou mentir para você. Mas vamos comer comida saudável, né? Segundo, aumentar suas entradas. Ah, mas então piorou, porque só entra meu salário ou só entra aquilo que eu vendo, se você trabalha por conta própria, né? Eu falo vendas porque tudo é venda. Se você trabalha oferecendo seu serviço, não deixe de ser uma venda, né? Então, aumentar suas entradas. Mas como que eu vou aumentar minha entrada se só entra X? E você vai ficar só numa renda? Para isso, você tem que ter uma mentalidade. Tem que ter várias rendas, vários extras. Não é extra de serviço, não. Lá do trabalho, fica trabalhando, virando plantão, virando hora de trabalho. Para chegar no final, você vai se cansar. E às vezes nem deposita o seu extra. E você está contando aquele dinheiro e acaba. Mas não é para você deixar de fazer. Tem que respeitar, tem que, né, respeitar o seu lado, o seu chefe. Mas a entrada que eu falo é várias rendas. O que você sabe fazer além do seu trabalho que você faz? Vamos supor, se você é CLT, você trabalha numa fábrica, em uma produção, no administrativo, no operacional, mas no seu tempo livre, qual a habilidade que você tem? O que você gosta de fazer? Pega isso que você gosta de fazer e transforme numa renda extra. Ah, mas ninguém vai querer, ninguém vai comprar, os outros vão rir de mim, os outros vão falar que ninguém vai falar. Um modo de dizer, ninguém vai falar porque você não vai dar ouvido. Todo mundo vai falar, vai ter sempre aquele que vai te jogar para baixo. Mas você é a sua mentalidade. Se eles pensam pequeno, você não vai andar com gente pequena. Você tem que andar com gente que pensa e que tem os mesmos objetivos que você. Porque se você pensar, mudar sua mentalidade e continuar andando com pessoas que falam assim, a vida é assim mesmo, nada muda, governo não muda e crise é daí para pior. Deixa o mundo, vai ser daí para pior mesmo.
Só que só porque vai ser daqui para pior, você vai continuar na pior? Você vai continuar andando com pessoas que não sabe se pula do barco ou se fica no barco. São pessoas indecisas. Não que você vai deixar de falar com as pessoas, lógico, mas quanto mais sua mentalidade crescer, seus objetivos, seus sonhos, suas metas, tem coisas que você vai ter que, fechar a boca e fazer calado. E mudar de verdade. Porque eu vou falar de novo, você é o que você pensa que é. Segundo, aumentar sua entrada. Então faça renda extra. Sua esposa fica em casa, talvez ela não trabalhe fora. O que ela pode fazer? Tanto para te ajudar, ou ela ter o dinheirinho dela, porque é menos para você, menos responsabilidade. Ela vai fazer uma renda extra, fazer um bolo de pote, ela sabe fazer um doce, ela sabe fazer um bordado, ela sabe cuidar de criança, ela gosta de cuidar de animal, ela gosta de cuidar de planta. Tem gente que não sabe plantar e ela tem a mão boa para plantar. Isso também é serviço. E tem gente que vai lá, faz uma hortinha lá, aquela horta pequenininha, cresce que é uma beleza. Porque sabe, né, lidar com a terra, mexer, fazer, né, que eu também não entendo nada disso. E dá tudo certo, ela vai lá dar o valor, faz uma faxina, se ela tiver saúde para isso, lógico, né, lavar uma roupa, cuidar de um idoso, acompanhar uma gestante no hospital. Tudo é tido no mundo em volta de dinheiro. Nós não devemos amar o dinheiro, mas nós precisamos do dinheiro. O dinheiro não pode ser o nosso senhor. O dinheiro não pode mandar em você. Mas por isso que existe a educação financeira. Não é o dinheiro que controla a sua vida, é você que controla o dinheiro. É ele que tem que te servir. Não é você se matar para servir ele, não. Vou repetir. O dinheiro foi feito para servir você, não você servir ao dinheiro. Porque se for assim, você nunca vai ter. E você vai ser o escravo do dinheiro. Você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e nunca vai ver ele aqui na sua mão. Você nunca vai ver as coisas que você desde criança lá planejou ter, independente da sua idade, e você não vai ter. Mas quando você aprende a ter rendas extras, tudo se torna mais fácil. Os de casa, os de perto talvez não vai te ajudar não, não espera não, senão você vai ficar frustrado. Mas eu te garanto que vai ter pessoas que vai te ajudar, vai ser seu cliente. Se você não sabe, vai aprender a fazer alguma coisa, você não está morto, você é inteligente, use a inteligência que Deus te deu. Use a inteligência que Deus te deu, você chega longe, eu estou falando. Terceiro, mudar a maneira que você pensa. Anota essa frase para você todo dia acordar, para você mudar a sua mentalidade. Por isso que desde o começo da live, do vídeo, que eu estou falando em mudança de pensamento. Mude a maneira que você pensa sobre você. Mude a maneira que você pensa sobre vida financeira. Ah, eu nasci pobre, vou ficar assim. Não, você, só se você quiser, né? Que ninguém obriga ninguém a ser o que ela não quer. Mas todo mundo quer ter uma vida tranquila, né? Chegar lá, se aposentar, não é só pensando na aposentadoria, do dinheiro da aposentadoria, vai ser um dinheiro certo? Sim. Mas pensa bem, você chegar na aposentadoria e ter também um bom dinheiro guardado. Você fazer uma nova lua de mel com a sua esposa, renovações de votos, daquela festa de 15 anos que talvez sua filha sonha ter.
fazer, comprar o carro que você sonha, por que não? Só, mas eu não posso comprar um carro de X, por que não? Porque aquele lá é rico, pode ter, e você não pode alcançar e ter aquele mesmo carro. Quando você começa a ter essa educação financeira e você tem a meta e objetivo, põe o objetivo para aquele dinheiro que você está guardando. Não fica com esse pensamento, mas aí eu vou morrer, o dinheiro vai ficar lá. Esquece, gente, pelo amor de Deus. Tira o pensamento de morte, tenha pensamento de vida. Pensamento de vida. Falando de vida e não de morte, falando de paz e não de guerra. Deixa a guerra, o mundo sempre teve guerra, desde lá do começo do mundo sempre teve guerra. Não é agora que você vai ver que tem guerra e não vai mudar sua mentalidade. Vamos falar de vida. A vida é um sopro. Enquanto você tem vida, enquanto você tem saúde, previna, se cuide. Você guardando um valor, quem sabe, a mulher, por exemplo, né, nós mulheres, tem mulheres que sonham colocar silicone, fazer colocar fazer uma harmonização facial, né? Colocar alguma coisa no corpo ou comprar alguma coisa, uma bolsa, um sapato. Vai ter o dinheiro ali para aquilo. Por isso que eu falei, guarde com meta e com objetivo. Qual objetivo? Por que eu estou guardando esse dinheiro? É para esse objetivo. É para isso aqui. Quando chegar a X valor, mas vai guardando. Não espera. Se chegar no valor, continua guardando. Porque você vai pegar aquele valor, vai gastar com o que você precisa realmente e ainda vai ter lá. O seu saldo não vai ficar zerado, vai ficar um valor lá e você vai dar continuidade. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, te ajude a pensar, olha, mentalidade, quando trocamos a nossa mentalidade de escassez para uma mentalidade de crescimento nas finanças, de crescimento na vida, nós conseguimos. E mais uma vez eu vou dizer, mude a sua maneira de pensar, independente da idade que você tem. Não importa a idade, o importante é você começar. Quando você começa, você vê que é bom. E você vai continuar fazendo. Você vai tendo disciplina para tirar, para guardar, para investir numa renda extra, naquilo que você faz. Não é uma renda extra para você ficar gastando, a Deus dará, não. Tudo no seu devido lugares. Regras de 3. Ganhar, multiplicar e investir. Ou seja, se eu ganho, eu vou tirar um pouco para guardar. Eu vou guardar para comprar algo para poder repor. E o outro valor eu vou guardar para mim. Aí sim, é para mim gastar com meus prazeres, com minhas vontades, mas eu tenho que diminuir os meus prazeres. Tem que entrar dinheiro. O dinheiro ele não manda em você, você que manda o seu dinheiro. Mas eu estou toda endividada. Então começa com essa meta. O que você precisa pagar? Começa guardando um pouco até atingir um valor, depois você vai negociar com o que você está devendo. Com dinheiro na mão, sempre tem desconto. A pessoa vendo, se é com pessoa, se é com banco, sempre na conversa você com o dinheiro na mão,
é bem melhor. Porque por mais que você fale com a pessoa, não tenho agora, não tenho agora, não tenho agora, ela fica com raiva de você e ela ameaça você. O banco não, né? Mas estou falando assim, pessoas. E você vai ser feliz, você vai viver mais leve. A vida não é pesada. A vida é para ser vivida com leveza, porque quando a gente leva a vida com leveza, é difícil, no mundo que a gente está vivendo, competitivo, mas para de se comparar, porque tem competição, tem, você olha para um lado, você olha para o outro, fica se comparando. Cada um faz o seu da maneira que tem que fazer, cada um faz da sua maneira, eu faço da minha maneira. Eu trabalho de uma forma, de repente até a mesma coisa que o outro faz, mas eu tenho a minha maneira de falar, a minha maneira de comunicar, a minha maneira de ensinar, a técnica de fazer. E por que eu vou me comparar ao outro que faz a mesma coisa e eu coloco na minha cabeça que eu nunca vou chegar no que ele chegou? Eu vou pôr na minha cabeça que eu posso ir além, mas eu falando para mim, eu posso ir além. Ele lá pode até estar fazendo a mesma coisa, mas se eu faço com excelência, as pessoas vêm até a mim, o dinheiro vem até a mim, porque o dinheiro não é meu senhor, o dinheiro é meu escravo. É eu que mando no dinheiro. É eu que organizo a minha vida. Eu sou aquilo que eu penso ser. E quando a gente pensa que eu consigo, eu posso, eu vou chegar lá, tudo que você pensar, coloca Deus na frente, seja qual for a sua religião, seu Deus, ou a religião que você, né, pertence, põe Deus na frente e use a inteligência que você nasceu com ela. Ninguém nasceu andando, ninguém nasceu falando. Não tiveram que... O andar é de repente. Se dá o primeiro passo, cai, não pode levar susto, senão a criança fica com aquele medo depois de andar. É assim mesmo. Entre trancos e barrancos, altos e baixos, você só não pode desanimar. Que você vai conseguir. Eu falo para você que vai conseguir quando você aprende e você procura conhecimento. É o que esse vídeo, eu venho falar nesse vídeo, eu venho trazer conhecimento para você. E como eu falei, né, muitas pessoas não gostam muito de usar a Bíblia, mas tem um versículo na Bíblia que diz assim, o meu povo perece por não ter conhecimento. Esse conhecimento não é só da Bíblia, não. Esse conhecimento é sobre qualquer atitude, qualquer coisa que eu vou fazer. Porque eu uso a minha inteligência junto com o conhecimento. Eu busco a inteligência, com a minha inteligência eu busco o conhecimento. E com o conhecimento eu busco a sabedoria. Eu tendo sabedoria, eu vou saber buscar o conhecimento e usar a minha inteligência para as coisas boas, para os caminhos se abrir. O caminho está aí. Eu dei a direção. Agora cabe a cada um fazer por onde, né? Puxar para você esse conhecimento e pelo menos tentar. Não é falar assim, isso não é para mim não, isso não, papo furado. Não é não. Se você tentar, eu falo para você, você vai conseguir. Você vai vir aí nos comentários, você vai falar assim, Márcia, eu fiz o que você falou. O ano ainda não terminou. Estamos já no meio do ano. Mas se você começar agora, desde já, no seu pagamento agora, no quinto dia útil, para quem é servidor, né, recebe antes, começa a tirar um valorzinho pequenininho. Depois você volta e comenta.
Márcia, eu guardei tudo que você falou, eu anotei e fiz, e minha vida mudou. Tá muito mais leve, eu consegui pagar algumas dívidas, ou eu consegui comprar isso, fazer aquilo. Você pode ir fazer o que você quiser, quando nós absorvemos conhecimento, tá bom, meus amores? Então, que não esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho, rapidinho, dar o seu joinha e vou voltar com mais dicas, ó. E se você acompanhar todas essas dicas, sempre com um papelzinho, a Márcia tá no ar. Pega sempre um papel, uma caneta, vai anotando, porque eu sou analógica. Eu uso caneta e papel até hoje e agenda de papel. Para você que não quer, você põe aí a agenda no seu celular, vai fazendo aí no bloco de anotações, mas não deixa de anotar, sabe por quê? Tudo que você ouviu eu falando aqui, se você não anotou algumas coisas que você viu que era relevante para você, amanhã você já esqueceu. Que o nosso cérebro é assim. Aí, mas quando você anota, você vai lembrar, porque você treinou seu cérebro, porque você escreveu. E quando você precisar também, tá lá escrito. O que que a Márcia falou mesmo naquela live? Você tem a folha, um caderno, um bloco de anotação. E você vai ler e você, foi aquilo que ela falou, eu começo pequeno, eu sou o que eu penso ser, eu tenho que mudar minha mentalidade, eu posso morar numa casa melhor, eu posso morar num lugar melhor, eu quero voltar para minha terrinha. É mudar de mentalidade. Isso chama metanoia, mudança de mentalidade. E eu sei que você pode mudar, tá bom? Então, vamos lá? Vamos mudar? Você é o que você pensa ser. E eu sei que você pode e que você vai chegar, vai lá no comentário dizer, Márcia, conseguia. Agora eu aprendi que é com pouca coisa. A gente começa por baixo. Começa com pouco, não precisa começar com muito, desinterar uma conta para guardar, não. Você vai ver que vai começar a sobrar esse valor para todo mês você guardar, tá bom? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.